Hoje, vamos analisar um caso do finalzinho do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Alice Sterling nasceu em Boston em 1887. Ela era a segunda filha mais nova de 6 filhos, 4 meninas e 2 meninos, filhos do Sr. George e da Sra. Alice Sterling. A família morava em uma casa modesta na 47 Savon Hill Avenue, e o pai de Alice tinha sua própria barbearia ali perto, na 1120 Dorchester Avenue. Ele trabalhava duro para sustentar sua jovem família, enquanto a mãe de Alice cuidava da casa. A família levava uma vida modesta e fazia muitas coisas juntos. No final da tarde, eles costumavam sair para passear, e à noite todos gostavam de sentar e ler. Aos domingos, iam à igreja. Era uma época empolgante para se viver em Boston. Os bondes elétricos foram introduzidos em 1889, o que facilitou a locomoção pela cidade e trouxe um toque de conveniência moderna para as rotinas diárias das pessoas. Pontos de referência familiares como o Boston Common e o State House eram muito importantes, enquanto a indústria e a educação continuavam a avançar. A construção do metrô da Tremont Street começou em 1895, sendo um dos primeiros sistemas de metrô dos Estados Unidos. A inovação fazia parte dos esforços da cidade para aliviar a congestão no centro, levando os bondes para o subsolo. O projeto marcou um avanço significativo na infraestrutura de transporte público de Boston, refletindo o compromisso da cidade com a modernização. Claro, as crianças mais novas da família Sterling não tinham plena consciência disso. Eles estavam mais focados em suas rotinas, indo à escola e curtindo os amigos. Os dias eram preenchidos com os prazeres simples da infância, brincando no bairro e explorando os arredores. Logo cedo na quarta-feira, 10 de abril de 1895, a Sra. Sterling teve que ir à cidade de Evrook para visitar sua irmã, a uma distância de cerca de 10 quilômetros. Alice não foi com a mãe, em vez disso ficou com o pai, e brincou feliz do lado de fora da barbearia dele, enquanto o Sr. Sterling atendia ao fluxo constante de clientes. Alice, uma criança inteligente e alegre, era conhecida por quase todos no bairro. Embora Alice estivesse principalmente correndo lá fora, o Sr. Sterling fazia questão de sempre poder vê-la. Ela gostava de brincar com sua boneca, mas também tinha uma bicicleta que às vezes tentava andar. De vez em quando, ela entrava na loja. Todos a conheciam e sempre tiravam um tempo para cumprimentá-la. No entanto, por volta das 15h, o Sr. Sterling olhou pela janela e percebeu que sua filhinha havia desaparecido. No início, ele não deu importância, mas com o tempo sua preocupação aumentou. Ele voltou para casa esperando vê-la, mas Alice não estava lá. Agora ele começou a ficar bastante preocupado. Só quando a Sra. Sterling chegou em casa, eles começaram a buscar pela garota desaparecida, junto com as outras 3 filhas e 2 filhos deles. Eles foram até as casas de amigos e vizinhos, perguntando se tinham visto Alice, mas todos com quem falaram disseram que não a tinham visto. A Sra. Sterling viu um policial local chamado Oficial Perkins, e ele ajudou na busca. Quando não conseguiram encontrar a menina nem obter qualquer pista de onde ela poderia estar, o oficial Perkins comunicou o desaparecimento ao seu superior. A polícia agiu rápido, tratando o sumiço da criança como algo sério. Eles começaram a investigar, ouvindo testemunhas e vasculhando o bairro em busca de pistas. Uma descrição de Alice foi divulgada por toda a cidade, mas apesar de uma busca exaustiva nas áreas litorâneas de South Boston e Dorchester, não havia nenhum sinal da menina. No entanto, pouco depois, uma testemunha se apresentou dizendo que viu Alice com um homem na Savon Hill Avenue, indo em direção aos pântanos de South Boston. O homem foi descrito como alto e corpulento, e a testemunha disse que a menina parecia estar tranquila na presença dele. Alice foi descrita como pequena para a idade, com pele clara e uma marca de nascença acima da sobrancelha. Quando ela desapareceu, estava usando um chapéu marrom de feltro de aba larga, um vestido marrom e meias pretas. A polícia distribuiu essa descrição para todos os jornais. Apesar dos grandes esforços para encontrar Alice, seus pais estavam em um estado de profundo desespero e temiam o pior para sua amada filha. A investigação logo encontrou algumas testemunhas interessantes. Sra. Tapper relatou ter visto um homem com uma criança na Savon Hill Avenue por volta das 15h de quarta-feira, dia em que Alice desapareceu. Ela disse que também os viu na esquina da rua Oakland e, mais tarde, na rua Midland. Outra senhora, chamada Sra. Harding, disse que viu uma garotinha e um homem indo em direção a um depósito ferroviário. Mas o avistamento mais significativo veio do Sr. DeWitt, o agente ferroviário. Ele reconheceu o homem que estava com Alice como sendo o Sr. Angus Gilbert. Ele contou aos policiais que viu os dois na plataforma da ferrovia.
Surpreendentemente, o Sr. Gilbert não o cumprimentou, o que era estranho, pois à noite trabalhavam juntos na estação. Angus Gilbert veio para Boston de Nova Escócia, no Canadá. Ele tinha 28 anos e trabalhava como faz-tudo na propriedade Emmons, em Dorchester. Seus deveres eram simples, mas fisicamente exigentes, consistindo em tarefas como cortar lenha, carregar água e realizar outros pequenos serviços pela propriedade. Em troca do seu trabalho, ele recebia um pequeno salário e um quarto simples com refeições. No entanto, o dia do Sr. Gilbert não terminava aí. À noite, ele também trabalhava como assistente de agente de estação no depósito ferroviário próximo. Seus aposentos eram modestos. Ele ficava em um pequeno quarto dentro do celeiro da propriedade, que, embora já tivesse sido movimentado com animais, havia se tornado em grande parte abandonado com o tempo. Mas ele deixou sua acomodação o mais agradável possível. Ao saber da situação de moradia do Sr. Gilbert, o oficial Perkins começou a perceber uma possibilidade preocupante. O policial suspeitava que o Sr. Gilbert levou Alice ao celeiro por um caminho estranho para evitar ser visto. O isolamento do celeiro e sua proximidade com o trabalho diário do Sr. Gilbert faziam dele um local plausível para ele esconder uma jovem sem levantar suspeitas imediatas. Por volta das 2 horas da tarde de sábado, 13 de abril, o policial Perkins, agora convencido de que Angus Gilbert estava envolvido no desaparecimento da garota, decidiu prendê-lo. Os dois se conheciam razoavelmente bem, e quando o policial informou que ele seria preso, o Sr. Gilbert permaneceu calmo e apenas disse que não tinha conhecimento do que havia acontecido com Alice. Ele foi então escoltado até a delegacia pouco depois que o policial Perkins e o policial Smith retornaram ao celeiro. No quarto do Sr. Gilbert, eles encontraram garrafas de uísque e lenços ensanguentados. Uma calça que correspondia à descrição da usada pelo homem, visto pela última vez com Alice, também estava dobrada cuidadosamente e parecia ter manchas de sangue. Os policiais então concentraram sua busca no porão, depois de revirar o esterco em uma seção, mas como não encontraram nada, seguiram para uma área usada para armazenamento. Ao pressionar os pés no chão junto à divisória, o policial Perkins notou um ponto macio na terra. Ele começou a cavar e, apenas alguns centímetros abaixo, encontrou uma botinha de criança com botões. Mas ele se assustou quando, instantes depois, surgiu uma perna, cavou mais e, para seu horror, achou o corpo de uma garotinha. Ela estava de bruços e suas roupas correspondiam à descrição das que Alice Sterling usava no dia em que desapareceu. A descoberta confirmou os piores temores dos policiais. O mistério da menina desaparecida terminou da pior forma. A descoberta se espalhou rápido e atraiu multidões, mas a forte presença policial organizada pelo capitão Myrick manteve os curiosos longe do celeiro. Nesse ponto, o porão onde o corpo foi encontrado já tinha uma atmosfera sombria e assustadora. Quando o médico examinou o corpo, viu que ele estava intocado, ainda deitado na cova rasa. No entanto, seu exame revelou ferimentos graves. O lado esquerdo da cabeça de Alice estava muito esmagado e havia um inchaço horrível acima do olho direito. Inicialmente, o legista Draper pensou que os ferimentos da criança poderiam ter sido causados por uma pedra pesada, já que havia várias dessas pedras por perto. Essa teoria foi descartada quando o policial Dinsmore achou um grande machado no andar de cima. Ao examinar o machado de perto, viram-se manchas de sangue, principalmente na lâmina. Havia também tufos de cabelo nele, que eram da mesma cor que o das meninas. O Dr. Draper embrulhou o machado e o enviou ao professor Woods, em Harvard, para análise mais detalhada. Após a conclusão do exame post-mortem, os médicos confirmaram o pior temor de todos. Alice havia sido abusada antes de ser assassinada. Ao informarem a família sobre a morte de Alice, a tristeza tomou conta da casa. O ar parecia ficar mais pesado à medida que a realidade da perda começava a ser assimilada. O policial Perkins chegou à casa e encontrou o Sr. George Sterling consolando sua filha Gertie, enquanto as outras crianças choravam próximas dali. Sua filha mais nova, de apenas 4 anos, vagava pela casa com uma expressão confusa, jovem demais para compreender a tragédia que havia destruído o mundo deles. No cômodo ao lado, a mãe de Alice estava em estado delicado. A notícia devastadora do assassinato de sua filha a atingiu com tanta força que ela desmaiou e precisou dos cuidados de um médico. Apesar de receber essa notícia tão trágica, o Sr. George Sterling conseguiu manter certa compostura. Falando hesitante aos policiais, ele disse: "Eu não consigo entender como alguém poderia cometer um ato tão terrível. Eu não tenho inimigos, pelo menos nenhum de que eu tenha conhecimento. Quando Alice sumiu pela primeira vez, achei que poderia ter sido sequestrada para pedir resgate, já que era inteligente e querida. Mas pensar que ela foi assassinada está além da minha compreensão.
Angus Gilbert foi interrogado pelos investigadores. Ele forneceu seu relato dos acontecimentos da quarta-feira, 10 de abril. Ele afirmou que estava na barbearia por volta das 3 horas da tarde. Depois de sair, ele afirmou que foi direto para a casa da Sra. Emmons, na Avenida Savon Hill, onde passou o tempo sozinho e jantou às 6 horas. Por volta das 7, ele afirmou já estar no trabalho na estação ferroviária, mas admitiu ter visto Alice na barbearia. Ele negou envolvimento no desaparecimento dela, tentando obter mais informações do Sr. Gilbert. Ele foi levado pela polícia ao celeiro e ao local onde a menina foi enterrada. Ainda assim, ele manteve-se sem expressão e negou envolvimento no crime enquanto a polícia seguia com o interrogatório. Ele disse que conhecia a família Sterling há cerca de 4 anos e visitava a casa deles com frequência. Ele afirmou considerar o Sr. Sterling um bom amigo e jamais prejudicaria seus filhos. O Sr. Gilbert nunca fora preso e não havia registros dele na polícia. Quem o conhecia dizia que ele parecia um homem honesto e trabalhador. Embora ele gostasse de conversar com todas as moças, especialmente na estação de trem, e também era conhecido por beber. Ele era originalmente de Halifax, em Nova Escócia, no Canadá, e seus pais eram bem vistos pela comunidade. O pai dele ainda morava lá, mas a mãe faleceu quando ele tinha 19 anos. E após a morte dela, ele foi morar em Boston, a cidade onde sua irmã Jenny já vivia há alguns anos. Diziam que ele tinha poucos amigos próximos, apesar de conhecer muita gente, e seus amigos eram honestos e respeitados. Angus Gilbert continuou negando o assassinato e disse à polícia que sua memória da quarta-feira, 10 de abril, estava confusa porque havia bebido, mas ele tinha certeza de que não matara Alice Sterling. À medida que a polícia continuava a interrogá-lo e apresentava depoimentos de testemunhas que confirmavam tê-lo visto com a menina, ele acabou mudando sua versão. Ele afirmou que na manhã de quinta-feira, 11 de abril, foi até o porão do celeiro buscar um forcado. Quando se deparou com o corpo sem vida da menina, disse que não sabia o que fazer, com medo de ser acusado pelo crime. Ao invés de contar que encontrou Alice, ele a enterrou. Depois de contar isso aos policiais, ele admitiu que, olhando para trás, deveria ter falado imediatamente, já que era completamente inocente. A polícia não acreditou e acusou o Sr. Angus Gilbert de assassinato. O julgamento começou no Tribunal Criminal Superior do Condado de Sussex na segunda-feira, 24 de junho de 1895, diante dos juízes Dunbar e Sheldon. A sala do tribunal estava movimentada, cheia de espectadores e jornalistas, todos ansiosos para ver o acusado. Do lado de fora, a multidão se empurrava tentando conseguir um lugar para assistir ao julgamento. O Sr. Angus Gilbert vestia um terno azul escuro, uma gravata azul clara e uma camisa branca. Ele estava impecavelmente vestido para impressionar, mas isso pouco ajudava a aliviar a tensão ou os olhares atentos sobre ele. Ele se declarou inocente e seu advogado, Sr. Doherty, pretendia provar que seu cliente era, na verdade, insano. A promotoria apresentou um relato detalhado dos movimentos do Sr. Gilberto. No dia em que Alice Sterling desapareceu, eles apresentaram testemunhas que o viram tanto antes quanto depois do sumiço da garotinha. Entre as testemunhas estava o pai de Alice, Sr. George Sterling. Dona Tupper, que relatou ter visto um homem segurando a mão de uma criança na Avenida Savon Hill naquela tarde, e Dona Harding, que observou uma criança e um homem indo em direção à estação ferroviária. Além disso, o Sr. DeWitt, o agente ferroviário, foi chamado para testemunhar sobre ter visto o réu com Alice. Mas foi o depoimento da Sra. Sterling, mãe da criança assassinada, que causou a comoção mais profunda na sala do tribunal. Ao encarar o Sr. Gilbert, que estava sentado no banco dos réus, ela fez uma acusação apaixonada e emocional ao gritar: "Pela minha alma e coração, aquele homem sentado ali matou minha filha, minha querida criança." Ela gritou, histericamente, apontando para o Sr. Gilbert com as mãos trêmulas enquanto lutava para conter as lágrimas. Durante todo o seu contra-interrogatório, a Sra. Sterling teve dificuldade em responder com calma devido à sua imensa tristeza. Enquanto era levada, ela continuava a gritar: "Ele a matou, minha Alice, minha filha anjo, ele a matou." Ela tentou alcançar o réu para agarrá-lo, mas foi contida por um oficial do tribunal. A cena foi posteriormente descrita nos jornais como dramática e trágica, e completamente inesperada. Após o incidente, o Sr. Doherty solicitou a anulação do julgamento, alegando que as ações da Sra. Sterling influenciaram negativamente os jurados, tornando-os incapazes de dar um veredicto justo e imparcial. Mas os juízes consideraram o pedido por alguns momentos, mas o negaram e o processo continuou.
Mas Efence então trouxe testemunhas da Nova Escócia, que conheciam a família Gilbert. Seus testemunhos mostraram de forma conclusiva que o pai de Angus Gilbert tinha problemas com alcoolismo e que um tio materno estava internado no asilo de doentes mentais em Dartmouth desde 1877. Também foi mostrado que 2 de seus primos tinham deficiências intelectuais e que uma tia sofria de crises recorrentes de melancolia religiosa e demência há vários anos. Mas Efence deu seguimento a isso, apresentando especialistas na área de doenças mentais. Todos insistiram que, após examinarem o Sr. Gilbert, acreditavam que ele era insano. Eles disseram que sua condição o tornava incapaz de entender ou controlar suas ações, absolvendo-o assim de qualquer responsabilidade pelo crime. Os especialistas enfatizaram que o estado mental do Sr. Gilbert, na época do incidente, era tal que ele não poderia estar plenamente ciente da natureza ou das consequências de suas ações. A defesa apresentou os depoimentos de forma muito eficaz. Quando todas as testemunhas terminaram, sussurros de dúvida e incerteza percorriam a galeria. O impacto das revelações sobre o histórico familiar do Sr. Gilbert e os depoimentos dos especialistas médicos parecia deixar muitos no tribunal questionando se ele poderia realmente ser insano. Lançando uma sombra sobre o caso da promotoria, no entanto, a acusação apresentou seus próprios especialistas médicos, que contradisseram as alegações da defesa. Nos depoimentos desses médicos, afirmaram que, em sua opinião, o Sr. Gilbert não mostrou sinais de insanidade e que o crime não foi motivado por episódio epiléptico ou maníaco. Eles também disseram ao tribunal que haviam entrevistado o réu várias vezes desde sua prisão. O julgamento durou 4 dias e no dia 28 de junho o júri foi enviado para deliberar. Eles fizeram isso por apenas 1 hora e 25 minutos antes de retornar. Com o veredito, eles consideraram o réu, Sr. Angus Gilbert, culpado de homicídio em 1º grau. Quando esse veredito foi anunciado, a galeria irrompeu em aplausos, mas isso logo foi reprimido e o tribunal voltou a ficar em silêncio. O juiz então sentenciou o Sr. Angus Gilbert à morte por enforcamento. O caso foi apelado, levando o governador a ordenar avaliações médicas adicionais do Sr. Gilbert. Todos esses relatórios concluíram que ele não era insano. Na manhã de 21 de fevereiro de 1896, o Sr. Gilbert, acompanhado por sua irmã Jenny, participou de um serviço religioso na prisão, antes de ser escoltado até a forca. Ele permaneceu calmo e às 10h40 o alçapão foi aberto e Angus Gilbert foi enforcado. Desde sua prisão, ele manteve que era inocente e nunca confessou o crime. Mais tarde, naquele dia, seu corpo foi liberado para sua irmã para o sepultamento. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem, como de costume. Por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.